Mais uma semana, mais um episódio do Deixa Rolar e desta vez tenho um ilustríssimo convidado, um homem que, além de motociclista, é dirigente federativo e um dos nossos defensores, mais acérrimos defensores dos direitos dos motociclistas e, além disso, colabora na mesma publicação há mais de 40 anos. Tom Manel, muito obrigado por estares aqui connosco. Tu és, sem dúvida, uma referência em termos de motociclismo em Portugal e não só. Muito pela luta que tens vindo a travar na defesa dos direitos dos motociclistas. Por isso é um enorme gosto ter-te aqui connosco. Além disso tudo, também tens uma carreira muito vasta, muitos quilómetros feitos em passeio por este Portugal, por este mundo fora. Muito obrigado por estares aqui connosco. Eu queria que aqui muito rapidamente contasses um bocadinho como é que isto tudo começou, qual é as tuas primeiras memórias de moto. Bom, antes de mais, obrigado por me teres convidado a vir aqui. Falar de memórias é mesmo um grande exercício porque tenho que recuar muito no tempo. Portanto, eu lembro-me, era criança, quando a gente começa a guardar algumas memórias, era mesmo pequenino e vivia numa aldeia aqui na Serra ali, continuação da Serra de Monte Junto, e nessa aldeia que só tinha um caminho para lá chegar, volta na volta aparecia lá um tio meu, portanto do lado do meu pai, de moto, e eu começava a ouvir a moto lá no início da subida para a aldeia e ficava logo louco, porque aquilo era para mim o maior acontecimento, que era ver o meu tio chegar com a sua Triumph à aldeia para nos ir visitar. Portanto, ele vinha do outro lado da serra e tinha que dar a volta e depois... Mas sim, foi aquilo que criou, de facto, e aí sempre tiveste, ou seja, a moto também sempre esteve aí muito ligada a uma coisa boa, né? Que era era aquele espírito de diferença. Era o único da família que andava de moto. E nessa altura, aquelas viagens era assim uma coisa utópica, altura, né? Para qualquer um. Não, mas aquilo era mesmo o fascínio. E ainda hoje isso se vê nas crianças. Há muitas crianças que eu às vezes reparo quando passam ao pé de uma moto ficam encantadas e ficam a olhar para trás. E depois, lembras-te quem é que te ensinou a andar de moto, a primeira experiência com moto, tu a conduzires? Eu nunca tive motorizadas. Na fase em que devia ter motorizadas, meti na cabeça que havia de ser corredor de bicicletas. Portanto, o dinheirinho que havia foi para comprar uma bicicleta para poder andar ali, à volta ali nos circuitos. Era a zona de Torres Vedras, estás a ver? Sim. Portanto, Torres Vedras é um berço do Chegaste a fazer alguma corrida de bicicleta? Fiz ali alguns daqueles circuitos, ainda esfolei-me todo algumas vezes. Mas depois ganhaste juízo e passaste para as motas. Depois ganhei juízo e ganhei algumas namoradas e as namoradas andaram-se todos esfolado não era grande, acontecia muito bem e então depois acabei por deixar as bicicletas e passar para as motas e comecei logo com uma Norton 500 de um cilindro. Uma antiga já, uma moto já, mas também não havia dinheiro para comprar mais. Exato. E comprei uma Norton 500. Por falar em motas, tu também já tiveste uma coleção de motas grande, não é? Mas... Uma coleção, mas não é coleção para ter em casa e olhar e tirar o pó e tudo mais. Uma coleção de motas porque tu, efetivamente, usas essas motas, viagens com todas essas motas. Tens uma ideia de quantas motas já tiveste? Não vamos aqui entrar em marcas nem detalhes, porque senão ficávamos aqui até amanhã. Nesse aspecto, tive a Norton, depois tive uma Triumph, já uma mais moderna, com 2 cilindros, 2 carburadores, mas depois tive uma Ducati, depois tive uma Yamaha XS 1100, depois entretanto apareceu a fase das Pan-Europeans e tive durante 16 anos, tive 6 Pan-Europeans, de 1990 até 2006. Portanto, sim, é isso. Sim. Tive Pan-Europeans e só de Pan-European, tive 6, só de Pan-European fiz mais de 1 milhão de quilómetros,
porque fazia sempre 180, 200 mil e depois vendia. E, de facto, Tu já atingiste, se calhar, a meta dos 2 milhões de quilómetros, por aí. Se começasse a fazer contas, as coisas Exato. todas. Certeza que sim. Olha, há aqui muita coisa que temos que falar, porque tu és multifacetado, tens aqui várias valências ligadas ao motociclismo, mas em termos de viagens, qual foi a tua primeira viagem e qual foi a tua maior viagem até agora? Olha, a primeira foi ir com a Norton dar-me uma volta e verificar que, de facto, era excepcional aquilo. Onde a gente chega de moto é sempre visto com outros olhos. E estávamos nos anos 70, não havia muitas motas em Portugal e portanto as motas tinham esse fascínio muito grande sobre as pessoas. Mas depois, quando comprei a Triumph, em 70 e qualquer coisa, eu decidi logo ir à procura de outras gentes e fui para a Espanha. Mas depois cheguei à Espanha, em Algeciras, estava lá um grupo de alemães. Eu ia sozinho, perguntei-lhes onde é que eles iam para Marrocos. E Marrocos é uma boa soam bem. Fui com eles, mas pronto, não estava minimamente preparado. Cheguei a Ceuta para passar para Marrocos, não tinha visto no passaporte, tive que lá ficar. Voltei para trás, fiquei ali um dia em Ceuta, lá no consulado, consegui tratar do passaporte e do visto, e depois fui ter com eles. Marrocos naquela altura não tinha praticamente, Alcatrão era muito pouco. O Atlas atravessava-se por um caminho de terra que se viesse lá um caminhão tinha que se encostar à procura de um sítio para deixar passar. Portanto, era mesmo uma aventura andar em Marrocos. Agora tem muitas pistas que se faziam, mesmo estradas que agora são estradas principais. Sim, agora há muito Alcatrão. Era tudo terra batida. Antes é diferente. Atenção, o que trouxe isto ainda foi antes do fenómeno do Dakar, e o Dakar de facto é que criou depois o turismo de aventura, não tenhamos dúvidas disso. Muita malta que anda aí hoje de fora de estrada e isto vem tudo do Thierry Sabine, um visionário, e naquela altura ainda não havia Dakar e portanto o turismo de aventura em Marrocos não existia. O turismo em Marrocos o que existia era uma série de malta das motas que ia para lá, norte da Europa essencialmente, ficavam logo ali naquela zona no norte, ali a pé de Martil, Chechauven, até Chechauven ainda iam. E era só para estar ali, fumar um haxixe e mais nada. Eu nem fumava, nem cigarros, nem haxixe, mas pronto, estava ali com eles. Exato, estavas ali no espírito. Curti ali com eles naquele ano e foi engraçado. Mas tu, é engraçado porque és um homem que estás ligado a muitas... estás ligado ao associativismo, até aos encontros, à federação, ao jornalismo. Estás sempre rodeado por muitas pessoas e em muitos grupos. Mas é engraçado porque tu gostas de viajar sozinho. Há uma grande questão aí que é isto. As pessoas acabam por experimentando, quando tu viajas sozinho, ao fim de 1, 2 horas, 3 horas ou de um dia a andar de moto, quando tu paras tens necessidade de comunicar, de falar com é normal, faz parte do nosso ser, de comunicar. E quando tu viajas com um grupo, com 2, 3, 4 motas, a comunicação vai-se fechada muito ali. Grupo. E quando viajas sozinho, ficas a conhecer muito mais gente, até gente com quem acabas por viajar, porque já me aconteceu, olha, vou para tal sítio, olha, também vou para essas bandas, portanto, pelo menos um dia ou dois andas acompanhado, e tenho tido grandes amigos assim, olha, essa viagem para Marrocos foi assim, criei depois ali grandes amizades que duraram para a vida. Isto em 70 e tal. Em 70 e tal. Depois também, tu começaste a ir a muitos eventos, tipo concentração de Faro, mas internacionalmente. Na altura até com o Zé Mar, né? Em que tu, a determinada altura, sentiste necessidade de começar a integrar grupos? Isso surgiu naturalmente? Vocês já se conheciam? Não, houve uma coisa que eu me apercebi logo. Nós aqui em Portugal estávamos em termos
de motas não estava nada a acontecer. Houve depois em 82 a primeira concentração de Faro, mas não acontecia nada de motas e eu apercebi-me que lá fora já estava tudo a acontecer, tudo. E uma das coisas que tentei foi, de facto, procurar outros países onde já houvesse toda essa movida de concentrações. E o país que ainda é hoje e sempre foi o berço do motociclismo, a cultura motociclista, é a Inglaterra. A Inglaterra é onde tudo... Se queres aprender a ser motociclista, vai para a Inglaterra e conhece lá pessoal que ali é que está, de facto, a nata do que é ser motociclista. E foi isso também, andei por ali, também vi, andei em concentrações, apercebi-me do que é de facto a cultura motociclista e depois tentei trazer isso um bocado para cá. Tive depois a sorte de aparecer a Motojornal, onde eu comecei também a falar sobre essas viagens, sobre as concentrações, também do que trazia lá de fora, né, em termos de imagens, concentrações e ideias. E foi aí que sentiste também necessidade de criar, de certa forma, um movimento de associativismo, não é? Sim. Estás na federação, de criar aqueles movimentos de defesa dos motociclistas. É. Como é que surge aí essa tua... Pois, portanto, logo com a Motojornal procurei, começaram a aparecer alguns clubes, fiz reportagens sobre a concentração de Faro e quer queiramos, quer não, tudo o que aparece depois na década de 90, que foi o grande boom dos clubes e das concentrações, aparece a imagem de Faro. A maior parte dos motoclubes tentam copiar um bocadinho aquele estereotipo do que é o motoclube Faro e do que é também a concentração de Faro. E foi isso. Depois, em 1990, apareceu um grupo de amigos da qual eu fazia parte e quisemos, de facto, dar a volta às motas em Portugal e para isso fundámos a Federação de Motociclismo, a atual federação, na altura era a FNM, Federação Nacional de Motociclismo, agora Federação de Motociclismo de Portugal. E portanto, estávamos com tudo. Estávamos com uma revista, estava com muito boa projeção, a única revista da especialidade no mercado. Estávamos com um grupo de pessoal com muita vontade de fazer coisas. Olha, um deles, o Jorge Viegas, que está agora presidente da FIM. Estávamos com o mercado finalmente a abrir-se, portanto, antes havia aquela contingentação, onde as marcas só podiam importar X valor de motas e se querias uma moto, pagavas hoje, só recebias a moto passado quase um ano. Portanto, a partir dali houve também a liberalização do mercado, com os bancos a dar crédito, houve pessoal a trazer motas em contentores carregados de motas do Japão, portanto... Foi os anos 90, de facto. Foi os anos dourados. Foram os anos dourados. Agora, toda a gente está à espera de histórias e peripécias, mas antes vamos fazer aqui uma pausa para ir à nossa rubrica, o 20 à hora. A rubrica 20 à hora são 20 questões de resposta direta e começamos já aqui pela primeira, que é: que nome dás à tua moto? É moto. Caminho mais fácil ou mais difícil? Depende das circunstâncias. Alcatrão ou terra? Alcatrão. O que pensas quando tens que levantar a moto do chão? Cada vez estou mais velho. Que amuleto te acompanha em cada viagem? Olha, anda aqui sempre comigo. Este Snoopy... Ai, deixa-me tirar daqui. Este Snoopy já anda comigo desde 82, portanto... Quando o meu filho nasceu, deram-me este boneco, que era para ele, e eu fiquei com o boneco aqui. E tornou-se portanto, ele nasceu em 82, este Snoopy anda a viajar comigo de moto desde 1982. Há 44 anos. O que não pode faltar na tua mala de viagem? O quê? O que não pode faltar na tua mala de viagem? Um kit para furos. Qual o objeto que teimas a levar, mas que nunca faz falta? O objeto que teimo a levar e que nunca faz falta. Não, sou muito minimalista. Exato. Qual é a parte mais difícil de viajar de moto? Decidir para onde ir, decidir o que levar ou convencer a família que vais voltar inteiro? Para mim nada disso é difícil. Nada disso.
Qual foi a coisa mais estranha que já transportaste na moto? Uns chifres de uma rena que vieram comigo desde o Cabo Norte até casa. Havia essa tradição, havia essa tradição que era que ia ao Cabo Norte trazer aqui não havia, mas nos outros países havia essa tradição e eu então quando fui ao Cabo Norte arranjei lá uma armação daquelas enormes e que meti em cima da top case da Pan-European e fez o caminho todo até cá. Espetacular. Se a tua moto pudesse falar, qual seria a primeira coisa que ela te diria? Primeira coisa que ela me diria. Tem mais paciência. Exato. Capacete sempre bem cheiroso ou nem por isso? Sempre bem cheiroso. Qual foi a desculpa mais elaborada que já inventaste para ir dar uma volta de moto e fugir a um compromisso? Vou comprar tabaco. Já volto. Eu não fumo. Tenho que ir tomar tabaco. Exato. Qual foi o momento mais insólito que viveste em cima da moto? Não posso contar. Agora pensem. Se pudesses ter um superpoder na moto, qual seria? Umas asas. Qual é aquela música que mais ouve quando vais de moto, mas que ninguém pode saber? Música que mais ouço quando vou de moto. Mas que ninguém pode saber. Aquela... Então não digo. Pá, fogo. Não partilhas nenhum segredo connosco. Se pudesses trocar a moto por outra coisa, o que seria? Por outra moto. Não, trocar a moto por outra coisa não tem sentido nenhum. Qual é a desculpa que dás a ti próprio para não lavar a moto? Para não lavar a moto? Não dou desculpa nenhuma. Gostas de lavar a moto? De lavar. Até porque isto faz parte um do preliminar. Ritual, não é? Exato. É um preliminar. Sozinho ou em tem grupo? que ser feito com muito amor e carinho. Exato. Com qualquer preliminar. Sozinho ou em grupo? Gosto de andar sozinho. A quem é que nunca darias boleia na tua moto? Quem é que eu nunca dei? Olha, uma das irmãs Mortáguas. Olha. Ou então podias arranjar o sidecar e levavas as duas. Só se para andar. Depressa ou devagar? Com algum comedimento. Voltamos então à nossa entrevista e agora o que toda a gente está à espera. Imagino que entre essas viagens e tudo isso que tu tens feito já assististe a coisas mirabolantes e já viveste coisas muito insólitas. Tens assim alguns episódios que queres partilhar? Há de facto um episódio aí que podia ter corrido muito mal, mas felizmente houve ali depois da nossa parte algum bom senso. Em 96 embarquei com um grupo de amigos aqui de Portugal para o Chipre. Foi-nos dito numa das reuniões da Federação Europeia de Motociclismo que precisávamos de ir lá porque os motociclistas no Chipre não tinham liberdade para andar de moto à noite. À noite não, era proibido andar de moto. E nós lá fomos para o Chipre, nós daqui, 15 motas por aí, juntámos em Berlim com mais uma série de motociclistas e íamos numa ação de boa vontade, vamos ali demonstrar que isto é tudo gente boa. Depois, pelo caminho, apercebi-me que aquilo havia ali qualquer coisa que não estava a correr muito bem. Mas já estávamos na viagem, eram 100 e muitas motas e deixámos aquilo seguir. Quando chegámos ao Chipre, percebemos que de facto havia ali uma coisa por trás, que a história não estava nada bem contada e, por outro lado, percebemos que todas as motas no Chipre não tinham escape, só tinham as curvas dos coletores. Portanto, havia uma razão para eles não poderem andar de noite. E o facto é que aquilo foi um aproveitamento que fizeram daquele ajuntamento todo para fazer um protesto por causa da ocupação da ilha por parte dos turcos em 1974, quando os ingleses saíram da ilha, criaram ali os turcos. Dividiram a ilha, ficaram em Nicosia, que é a capital do Chipre. Há inclusive um muro, como havia em Berlim, onde a cidade está dividida em duas partes. E quando nós demos por isso, estávamos metidos em manifestações, mas eram manifestações complicadas e onde morreu gente. Portanto, morreram 2 motociclistas cipriotas gregos.
E vocês, quando se aperceberam disso? Houve duas manifestações, uma no primeiro dia, onde eu me apercebi logo quando começámos a ir para a zona divisória, de linha verde, havia logo que aquilo ia haver buraco, e aquilo não ia correr nada bem, porque todos nós, os turcos, são famosos por não serem muito tolerantes. Exato. E depois correu mesmo mal. Eu estava lá como, entre aspas, líder do grupo, senti um bocado responsável por aquilo, e a primeira coisa que eu fiz foi recolher a tropa. Esta guerra não é nossa, nós não viemos aqui para isto. E pronto, refugiámos um bocado no hotel, porque me apercebi também que havia ali já uma situação muito complicada, porque inclusive depois lá o primeiro-ministro do Chipre veio aconselhar a toda a gente parar com aquilo, porque havia a ameaça dos turcos ocuparem o resto da ilha, que é sempre uma coisa latente. Exato. E, portanto, aquilo podia ter corrido muito mal, e correu, porque no dia a seguir, nessa primeira manifestação, lá um cipriota grego que tentou passar a linha lá de coisa, os turcos à padrada e à paulada mataram, e depois no dia a seguir, já só com cipriotas gregos, houve outra manifestação no mesmo local, e mais um foi também morto. Mas aí nós já estávamos portanto, foram um bocado no ao hotel, engano, e o segundo dia já não foi. Mas sim, podia ter corrido muito mal, valeu pela epopeia de atravessar a Europa toda com... E só isso dava para escrever um livro, porque depois misturar ingleses com italianos, com austríacos, até americanos lá andavam, que depois chegámos à conclusão, havia um americano que estava no grupo, mas é um tipo simpacato, andava lá com uma Harley, supostamente era um turista que andava a fazer turismo. Mais tarde chegámos à conclusão que o homem era da CIA. E ele andava ali desde o início, tentar perceber qual era o envolvimento daquilo, e deve ter pensado, isto é uma cambada de parolos. Exato, ando aqui a brincar. Não pensem que vão brincar com isto, mas se calhar foi ele que meteu ali algum condimento também, porque, como a gente sabe, os turcos e os americanos nessas coisas entendem-se um bocado. Exato. E se calhar foi ele que disse, então tenham lá, deixem lá, os rapazes nem sabem o que é que andam aqui a fazer. Exatamente. Por falares nisso, agora, recentemente vocês foram até Bruxelas, não é? Porque aparentemente cá estava tudo resolvido, não ia haver inspeções e mais uma série de medidas a favor dos motociclistas, até que, por pressões, eles decidiram dar o passo atrás e queriam impor, através da Comunidade Europeia, não é? Do Parlamento Europeu, voltarem para as inspeções e por isso tudo. E vocês organizaram uma vez mais, mobilizaram os motociclistas cá e na Europa e foram até Bruxelas demonstrar esse descontentamento e apresentar, não sei se é uma contraproposta ou se é uma lista de situações e motivos que contraria precisamente aquelas medidas. Como é que isso correu e como é que isso está neste momento? Bom, vamos colocar as pessoas na questão. A ameaça das inspeções às motas já existe desde 2012. Nós sempre contestámos, porque de facto as inspeções não resolvem nada em termos de segurança rodoviária. Portanto, a falha mecânica em termos de sinistralidade é insignificante, é 0,3% das causas. Não há registro de mortes em Portugal por causa de uma falha mecânica de uma moto. Portanto, as causas são outras, estão bem identificadas, os acidentes, e é sobre 99,7% que se tem que focar todas as soluções, e não numa coisa que é muito residual. Nós sempre contestámos isso, e com grandes manifestações a nível nacional. Nos outros países essas coisas foram adotadas, só quem não adotou as inspeções foi a Irlanda, a Finlândia e penso que a Holanda. 3, connosco 4. Os franceses não tinham adotado, mas houve para lá depois uma instância superior a nível do Estado que obrigou a isso. Mas pronto, nós aqui no dia 5 de dezembro de 2024 tivemos na Assembleia da República a decisão também de não avançar com as inspeções, porque a diretiva dava essa hipótese, inspeções ou há medidas alternativas de segurança rodoviária. Nós aqui temos muito bem em termos de medidas alternativas, somos um país exemplar, por exemplo, na questão dos rails, que tem poupado muitas vidas, o resto da Europa não existe isso. Portanto, estamos nesse bom caminho. Os índices de sinistralidade, ao contrário do alarmismo
do jornalismo, que às vezes, por causa das motas, a grande causa de todos os problemas. Os níveis de sinistralidade têm vindo a baixar desde sempre, desde que nós temos registros, em 1995. Portanto, o mercado tem subido, os índices de acidente têm baixado. E, portanto, estamos no bom caminho nesse aspecto. E com aquilo que se passou na Assembleia, onde ficou decidido não haver inspeções, para surpresa nossa, passado uns tempos, tínhamos uma proposta de diretiva comunitária onde abolia a alternativa de medidas, impunha mesmo a inspeção. E, portanto, ficámos alertados para isso, porque isto é uma questão, inclusive, de soberania. Nós tivemos uma Assembleia da República a votar por unanimidade. Não foi por unanimidade porque houve um partido que foi o LIVRE que se absteve. De resto, toda a gente votou por unanimidade no não às inspeções. E depois temos alguém, um burocrata qualquer, que até é um comissário grego, que decidiu não. Porque alguém foi fazer queixa, de facto, tudo aponta para que aqui em Portugal o lobby tivesse ido à Comissão Europeia. Olha, estes indivíduos aqui são uns rebeldes e não querem as inspeções. Também sabemos que nos corredores do Parlamento foi comentado isso e fomos comentados como os motociclistas portugueses pensam que são chiques espertos. Foi isto mesmo, foi esta frase que correu lá. Os motociclistas portugueses pensam que são chiques espertos, mas vão ter que levar com as inspeções. Só que atuámos a tempo, fizemos, de facto, houve logo uma coisa que foi feita, que foi questionar, e isso tenho que tirar o chapéu ao Miguel Santos e ao Gonçalo Lage, deputados, portanto, questionaram, alertaram logo os eurodeputados do Bloco do PSD lá no Parlamento. A Comissão foi questionada sobre a diretiva, nunca deram resposta às questões que lá foram colocadas e muito simples, que foi, eles na diretiva apontavam como únicos órgãos consultores, órgãos que têm interesses no setor e como órgãos que, de parte dos utentes, tinham consultado alguns, mas não diziam quem. Não, obviamente não consultaram ninguém. Portanto, nós a partir daí fizemos a petição, conseguimos juntar cerca de 25 mil assinaturas e fomos levá-la lá ao Parlamento no dia 24 de setembro. Portanto, a coisa correu mesmo muito bem, mesmo fomos recebidos pelo Vice-Presidente e metemos travões naquilo. Neste momento, depois juntaram-se a nós também os franceses, juntaram-se os holandeses, que já não têm inspeções e também não querem ter, e a Dinamarca também se juntou, e portanto, neste momento há sim uma nova proposta de diretiva em que faculta de facto haver alternativas ou alternativas às inspeções. Novamente, basicamente vai ficar tudo, penso que irá ficar tudo como está. Mais ou menos igual. Isso é o que se pretende. Exato. É. Olha, o nosso tempo chegou ao fim, já há um bocadinho, e pronto, fica muita coisa por dizer e falar. Agradecer-te novamente por ter estado aqui connosco e partilhares a tua experiência com todos lá em casa. Eu tenho aqui um brindezinho de um dos nossos patrocinadores. Foi um enorme prazer, obrigado novamente por ter estado aqui connosco. Está aqui algum impermeabilizante? Não. Não sei, tens que ver, há muita coisa para ti e para a moto. É preciso um impermeabilizante. Quanto a nós, foi um enorme prazer estar aqui com vocês. Encontramos-nos daqui a uma semana e até lá já sabem, deixa rolar. E a dica de hoje é como arranjar um local para acampar selvagem. Mais uma das questões que mais me fazem, e vou-vos explicar. Tem a maneira à manque que é, a gente vai, olha para uma estrada de terra, entra por lá dentro, vê onde é que está mais planinho, bota a tenda. Se quiserem ser mais práticos e uma maneira mais fácil e se gostarem de planear a vossa viagem, também temos um site e aplicação muito útil que todo o mundo utiliza, que é o iOverlander. Agora já temos a versão 2 da app, que são os próprios utilizadores, viajantes como nós, que chegam à aplicação e colocam onde dormiram e contam-vos um bocadinho como é aquele local, se tem água disponível, tudo. Portanto, alguns até colocam fotos. É irem à aplicação, vão a esses locais e não se esqueçam também depois de colocarem, se encontrarem locais novos para acampar, deixarem lá que estão a ajudar outros viajantes
a poderem acampar no mesmo local que vocês e não terem que andar a procurar como eu normalmente faço. Portanto, utilizem caso vão para a Austrália. A Austrália é o único país que eu vi que tinha uma aplicação própria, que é paga. Esta é gratuita, portanto, iOverlander.